Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Vamos para mais um bloco de MHS. Terceiro bloco, movimento harmônico simples. A gente vai agora discutir algumas coisas bem importantes. No bloco 1, parte introdutória de MHS, nós falamos que o movimento harmônico simples ele é um movimento periódico que tem período, frequência, né? Pulsação. A gente definiu algumas coisas. No bloco 2, nós escrevemos as funções horárias, né? Posição, velocidade, aceleração. Lembrando que no bloco 1 eu fiz uma revisão rápida do movimento circular. Então nós tínhamos aqui o desenho, nós mostramos que há uma analogia entre o movimento circular uniforme e o movimento harmônico simples. Por conta disso, é como se o movimento circular ele projetasse no eixo X essa oscilação, esse movimento unidimensional que é o movimento MHS, que é o movimento harmônico simples. Disse a vocês que é um movimento periódico, né? Tem período, frequência e tem uma pulsação. Então nós escrevemos aqui novamente o movimento, então está oscilando entre os pontos menos A e A. Então imagine que eu tenho um ponto X. A gente vai reescrever isso aqui. Preste atenção que é bem simples. Se eu tenho uma deformação, se ele se alongou, eu tenho uma força restauradora, que é justamente a força elástica. Nós vimos quem é a força elástica. A força elástica lá na aula de lei de Hooke, lá na mesma playlist que você está aí, de dinâmica, temos duas aulas, ou é uma aula, não lembro, falando da lei de Hooke. A lei de Hooke justamente mostra essa força elástica, que é uma força restauradora, que uma mola vai exercer em um bloco, em um corpo de massa M, certo? Onde essa força restauradora ela é igual a menos Kx. Aí ainda disse a você, gente, este sinal de menos apenas está informando que essa força está restaurando ao ponto de origem. Então, pessoal, nós vamos escrever agora, a gente vai tentar entender um pouquinho dessa relação de pulsação. Quem é essa pulsação, né? Quem é essa velocidade que nós chamamos de velocidade angular lá no movimento circular? Aqui é a pulsação. Como eu já falei, a força elástica, a gente viu lá na lei de Hooke, né? Que é menos Kx. Isso quer dizer o quê? Que se nós tivermos, nós temos apenas ela aqui nessa direção. Então, aplicando a segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Então eu tenho um movimento que ele é acelerado. Se ele é acelerado, então quem vai ser essa minha resultante? A minha resultante é justamente quem é a força elástica, que é menos Kx. Isso é igual a massa vezes aceleração. Beleza. Dando sequência, galera. Então assim, ó, achamos essa equação. Agora, quem é essa aceleração, né? A aceleração nós já vimos anteriormente. Ela tem a expressão dela que é menos ômega ao quadrado vezes A cosseno de ômega t mais θ zero, que é a fase inicial. Beleza, porém nós também temos a posição. Então a gente viu que x é igual a A cosseno de ômega t mais θ zero. Se você observar, perceba que se nós reescrevermos a aceleração aqui, eu tenho que A é igual a menos ômega ao quadrado. Aí eu vou abrir uma chave aqui, então vou colocar esse termo, ó, A cosseno de ômega t mais θ zero, fecha a chave. Então perceba, gente, esse termo aqui é justamente o valor de x, certo? Então eu posso substituir. Ou seja, a aceleração ela vai ser igual a menos ômega ao quadrado vezes x. Beleza. Então ficou fácil, né? E aí eu vou substituir na minha equação aqui. Como eu sei, como eu tenho que menos Kx é igual a m vezes A, logo, substituindo o valor de A, nós teremos que menos Kx é igual a m vezes, quem é o A? Menos ômega ao quadrado vezes x. Aí, se nós multiplicarmos isso aqui tudo por menos 1,
vai sair o sinal de menos, ou seja, Kx vai ser igual a m ômega ao quadrado x. Então, observe, né? Como agora eu tenho o valor de x, eu posso, esse x ele varia com o tempo, porém eu posso usar, como ele varia com o tempo em qualquer uma dos termos, eu posso cancelar. Logo, nós teremos que a constante vai ser igual a m ômega ao quadrado. Eu quero saber o valor da pulsação, que é o que nós estamos procurando. Então, o que vai ser a pulsação? O m está multiplicando, ele passa dividindo, né? Então, ômega ao quadrado vai ser igual a k dividido por m. Ou seja, aplicando a raiz dos dois lados, ômega vai ser igual a raiz de k sobre m. Então, com isso, a gente determina o valor da pulsação, né, para o meu MHS. Aí agora a gente vai utilizar esse valor da pulsação para determinar quem é o período e quem é a frequência desse movimento. Beleza? Dando sequência ao nosso raciocínio, a gente vai falar do período. Período eu já sei o que é. Eu já ouvi tanto esse nome que já enjoei. Período é o tempo necessário para que se realize uma pulsação completa. Então se liga aí. Nós falamos que o período é o inverso da frequência, mas agora, professor, como é que eu relaciono? O senhor falou que o período é o inverso da frequência, a frequência é o inverso do período, mas como é que eu relaciono isso no MHS? Então veja bem, ó. Nós vimos lá naquela revisãozinha de movimento circular uniforme que ômega é igual 2π sobre o período. Isso a gente já viu. E nós vimos na instante que ômega equivale à raiz quadrada de k sobre m. A gente viu na instante isso. Então, se a gente substituir aqui, o que acontece? No lugar de ômega, eu vou botar o quê? Raiz de k sobre m, que é igual a 2π sobre o período. Acabou, gente. Que é a relação matemática simples. Se nós invertermos a ordem, como é que fica aqui? Invertendo aqui, raiz de k sobre m vai ficar raiz de m sobre k, que é igual ao período sobre 2π. Esse 2π dividido, ele passa multiplicando. Então, quem vai ser o período? O período vai ser 2π vezes raiz quadrada de m sobre k. Então, nós acabamos de escrever a relação entre período, né? Nós relacionamos o período, nós encontramos o período do movimento harmônico relacionado com a massa e com a constante. Então, isso tudo para um sistema massa-mola. Então, eu posso escrever ele em relação ao período. Sim, professor, se eu quisesse, ao invés de relacionar com o período, se eu quisesse relacionar isso com a frequência, também poderia? É possível fazer isso? Claro que sim. Nós vimos que, eu vou botar aqui, frequência. Não vamos nem cortar esse pedaço. Frequência. Então, a frequência, nós vimos que a frequência ela é o inverso do período. Quer dizer o que é isso? Que é só inverter o período. Então, se tem 1 sobre t, é só inverter. Se eu sei quem é o período, que é 2π raiz de m sobre k, se eu quero a frequência, eu vou inverter isso aqui tudo. Isso aqui não é 2π sobre 1? Vai ficar 1 sobre 2π raiz, se a raiz de m sobre k, vai ficar raiz de k sobre m. Então, com isso, a gente escreve a relação para a frequência e a relação para o período. E a gente está quase entendendo o nosso movimento harmônico simples. Estamos chegando lá. Nesse nosso terceiro bloco, a gente já está quase finalizando o sistema massa-mola. Mas ainda tem uma outra coisinha para a gente tratar no outro bloco. Nós vamos falar no bloco seguinte, justamente do pêndulo simples, que também é um outro modelo, uma outra formulação para o MHS, para o movimento harmônico simples. Mas antes de chegarmos lá, eu vou falar de mais uma coisinha só para vocês entenderem, né? Que é, eu vou reforçar aqui a ideia da conservação da energia. Então, rapidinho a gente vai falar da conservação da energia, que nós já tocamos isso na primeira aula, mas a gente vai falar um pouquinho mais detalhado, finalizaremos esse bloco, e na próxima aula a gente vai falar do
pêndulo simples, para a gente finalizar a parte conceitual, a parte teórica de MHS. E aí vamos gravar algumas aulas de resolução de exercícios, tanto na parte de MHS como a parte de ondas. E nós ainda teremos, ainda na parte conceitual, eu ainda estou faltando gravar uma aula sobre acústica, só sobre acústica. Então, para finalizar a parte de ondas, vamos falar de ondas sonoras, né? A parte de acústica, e a gente finaliza a parte de ondas e vamos resolver apenas exercícios, né? Questões envolvendo MHS, envolvendo ondas, envolvendo função de ondas, para ficar bem divertido. Então, pessoal, para finalizar essa parte de sistema massa-mola, nós já falamos na aula introdutória, na primeira aula, no primeiro bloco de MHS, que o MHS ele se trata de um movimento conservativo. É um movimento cuja sua energia vai ser conservada. Quando eu estou falando de conservação da energia, estou falando de energia mecânica, né? Nesse caso aqui, eu digo que a energia mecânica ela vai ser constante, ela vai ser a mesma em qualquer ponto do movimento. Nós já falamos nessa playlist de conservação da energia, né? Da energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, que ela vai ser conservada nos sistemas conservativos. E eu disse também que o sistema massa-mola, que esse MHS aqui, o MHS ele é um exemplo de sistemas conservativos. Porque assim, gente, todo sistema é conservativo? Claro que não. Eu disse a vocês justamente isso. O MHS é um modelo simplificado de um sistema, de um movimento harmônico que é conservativo, para simplificar. Ah, professor, então, por que a gente não trabalha com outros sistemas não conservativos? Por quê? Aí eu lhe respondo. Você vai fazer uma graduação de física, ou engenharia, alguma coisa na área de exatas, que você vai ver lá na parte lá de mecânica, você vai ver um tratamento dos sistemas não conservativos. Porém, lá você vai pegar alguns cálculos, você vai aprender equações diferenciais de primeira e segunda ordem, e isto vai te dar uma ferramenta capaz de tratar os movimentos harmônicos amortecidos, né, os movimentos harmônicos forçados. Você vai ter que responder algumas equações diferenciais, que acabam sendo umas operações um pouquinho extensas, bem legais, um pouquinho extensas, porém. Agora, para o estudante do ensino médio, a gente não consegue fazer esse tratamento. Porque a matemática que é disponibilizada para vocês, eu não digo nem devido à deficiência do nosso sistema educacional. Não estou nem falando disso. Eu não estou nem falando disso. Porque hoje nós vivemos um momento muito complexo, né? Os estudantes, tanto da rede pública como alguns da rede privada também, têm uma enorme dificuldade em vários aspectos, seja leitura, interpretação, concentração e matemática fundamental, matemática básica, né? É um grande terror para o estudante. Os estudantes não conseguem fazer operações simples, muito menos. E aí, eu não estou falando nem desse aspecto, estou falando simplesmente que dentro do que vocês deveriam aprender a nível médio, não consta lá a parte de cálculo. Você não consegue, não tem lá matemática de limites, derivadas, vocês não veem essa parte de matemática. Que tudo bem, eu deveria ter uma opção do aluno ver isso aí, mas não tem. Então, infelizmente, por conta disso, a gente não trata dessa parte forçada, dessa parte mais divertida. A gente trata apenas do movimento harmônico simples. Beleza, então nós temos um sistema que é conservativo. Por ser conservativo, a energia mecânica ela não vai ser perdida, ela vai se manter, porém ela vai se transformando de cinética a potencial, potencial a cinética. Então, quando chega nos pontos de máxima amplitude, seja menos A ou mais A, eu já falei disso na aula introdutória, vamos reforçar agora. Neste ponto aqui, ele não tem velocidade. Por não ter velocidade, a energia cinética vai ser igual a zero. Porém, ele tem um máximo de deformação. Então, lembra, a energia potencial elástica ela é igual a kx ao quadrado sobre 2. Então, aqui vai ser k, o x é o a ao quadrado sobre 2. Então, nós temos, gente, a energia potencial elástica máxima, porque está na máxima amplitude. Para um outro ponto qualquer, seria kx ao quadrado sobre 2, onde x necessariamente seria menor do que A. Então,
Nesses pontos intermediários, entre menos A e 0 e A, nós teremos kx ao quadrado sobre 2 e mv ao quadrado sobre 2. Ou seja, nós teremos energia cinética e energia potencial elástica. Agora, quando eu chego no ponto menos A ou no ponto mais A, a cinética vai a 0 e a energia potencial vai ser máxima. Quando chega no ponto de equilíbrio, eu não tenho deformação. Se eu não tenho deformação, não tenho energia potencial elástica. Mas nós teremos uma velocidade máxima. Como eu tenho uma velocidade máxima, eu tenho energia cinética máxima, né? Onde a energia cinética, você já sabe também como é mv ao quadrado sobre 2. Se você não lembra, se você caiu de paraquedas aqui, aí você vai lá na playlist, onde eu trato de energia, aí eu falo de energia cinética, energia potencial, energia mecânica, conservação da energia, você vai tirar todas essas dúvidas. Então, basicamente é isso, né? O sistema ele vai se readaptando, vai convertendo de cinética a potencial, potencial a cinética, e com isso, não havendo perda de energia, esse sistema ele vai oscilar indefinidamente, ele vai ficar oscilando aqui para sempre. Claro, se fosse uma situação mais real, onde nós tivéssemos atrito ou outras formas de perda de energia, não seria um movimento harmônico simples. De início já falo isso. Não se trata do movimento harmônico simples, porém, vai ter uma hora que ele vai parar, ele vai sendo amortecido e vai parar. Beleza? Isso a gente não está tratando a nível médio. Então, basicamente, gente, isso aqui é o que você precisa saber com relação ao MHS, com relação a ser um sistema conservativo, com relação à energia potencial e energia cinética. A gente vai ter algumas aulas só de resolução de exercícios. Nós vamos aplicar esses conceitos, esses conhecimentos, essas equações, às funções horárias, posição, velocidade, aceleração, a relação de período, de frequência, de pulsação, tudo relacionado ao MHS, e aí vocês vão compreender um pouco melhor o exercício. Então, lembrando mais uma vez, se você não está inscrito no canal, se inscreva, né? Deixe seu like aí, faça seu comentário, diga se está gostando da aula, dê sugestões. É sempre bem-vindo as sugestões. A gente vai dar continuidade ainda. Próximo bloco nós vamos falar do pêndulo simples para finalizarmos essa parte de MHS. E com isso a gente finaliza e vamos para os blocos posteriores falando de acústica e resolução de exercício de onda. Então, pessoal, um forte abraço a todos e até a próxima.